Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Kellen e hoje é dia de vídeo de tag. Eu vou responder a tag que a Fabi me marcou, que ela é a tag de confissões de uma bibliófila. Bibliófila, acho que é isso. Vou deixar escrito aqui o título da tag pra vocês. É uma tag que eu não tinha respondido ainda. E eu fiquei muito feliz a Fabi ter me marcado. Obrigada, Fabi, vou responder. Demorei, mas o vídeo saiu, pode ter certeza. Então, antes da gente começar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, o link do meu blog, vocês podem estar me acompanhando. Então, gente, vamos para a primeira pergunta. Qual gênero de literatura você se mantém longe? Então, ao longo dos anos, eu entendi que algumas coisas funcionam mais do que outras coisas pra mim. Por exemplo, o gênero terror não funciona muito bem pra mim. Eu consigo lidar bem com livros de suspense, investigação, por exemplo, Agatha Christie, Sherlock Holmes e vários outros livros de suspense, pra mim tá muito ok, sabe? E agora, quando chega no gênero terror, então não faz o meu tipo, na verdade. Então é um tipo de livro que eu evito. 2. Qual livro de sua estante você tem vergonha de não ter lido? Vixe, que eu tenho vergonha de não ter... Essa é pesada, hein? Deixa eu pensar. Tem que ser um livro bem mais antigo, né? Se a gente for falar de vergonha, seria esse aqui, da Grace. Eu ganhei de uma grande amiga minha de aniversário, tem muitos e muitos anos que eu ganhei esse livro e simplesmente eu ainda não consegui achar um bom momento de lê-lo. Então, se eu for parar pra pensar dos livros que eu já ganhei de aniversário, esse aqui é o que eu tenho há mais tempo que eu ainda não li. E é de uma personagem que eu gosto muito, que é a Grace Kelly, e ela me deu com muito carinho e eu vou ler sim, com certeza. Eu gosto desse tipo de livro, de biografia, sabe? Mas se for falar, de todos os livros, eu acredito que esse eu tenha mais pesar de ainda não ter lido. 3. Qual o seu pior hábito quanto leitora? Gente, eu não sei. Talvez eu tenha adquirido um mau hábito sim, porque depois que eu aprendi a ler mais de um livro ao mesmo tempo, quando chega num determinado ponto do livro, eu acabo priorizando um livro. E aí eu concluo ele e depois eu volto para os outros. E às vezes esse ato de voltar para os outros, que eu deixei no meio do caminho para voltar para concluir, ele acaba ficando mais esparso. Então eu acabo demorando para concluir aquele que eu deixei ali pelo caminho. E não é porque eu não tenha gostado, é porque eu acabei priorizando um e aí o outro foi ficando. E assim, eu acho que é falta de gestão mesmo na hora de organizar minhas leituras. E eu senti que isso aconteceu muito esse ano. Nos outros anos acontecia de vez em quando, mas esse ano realmente aconteceu. Então, eu acho que isso acabou se tornando um hábito ruim pra mim. 4. Você costuma ler sinopse antes de ler o livro? Com certeza. Com certeza, sim. Gente, Fifi veio dar oi. Oi. Com certeza, sabe por quê? A capa me chama muita atenção. Eu sempre fui aquela tipo de leitora que se atrai pela capa, é um fato. Mas se eu pegar o livro e ler a sinopse atrás e aquilo não me atrair, igualmente a capa atraiu, ou me deixar mais interessada ainda pela história, eu vou dar preferência para outro livro. Então eu sempre leio. Inclusive, não é que eu tenho um ritual. Toda vez que eu pego um livro, eu vou usar esse aqui dos mais como exemplo. Quando eu pego um livro e eu vou começar a leitura, eu tenho um procedimento, uma mania, né? Eu leio a sinopse, e aí eu volto pra cá, e aí eu pego e se tiver prefácio, se tiver orelha, se tiver um textinho a mais aqui que a escritora escreveu, eu leio, e aí eu começo do início pro fim. Às vezes eu olho pra ver se tem alguma coisa, antes de ler, né, se tem alguma coisa de extra, que só pra eu saber que vai ter um extra.
Então eu tenho primeiro começo aqui, depois eu volto. Aí todas as informações possíveis que tem do livro, de extra e tal, eu leio. Porque às vezes a gente compra um livro e ele tem orelha, né? Ó, tipo aqui, da Viúva de Ferro. E assim, eu faço isso. Eu leio aqui, aí eu venho, leio isso aqui. Aí eu venho pra cá, leio isso aqui. E aí eu sigo. Bonitinho. É assim que eu faço, gente. Então eu acho que meio que virou uma mania fazer isso. 5. Qual o livro mais caro da sua estante? A verdade é que os livros mais caros que eu tenho livros caros aqui, isso é fato. Só que eu normalmente comprei eles em promoção. Então, livro muito, muito caro que eu tenho aqui, eu comprei em pré-venda. A verdade é essa. E assim, a maior parte das coisas caras que eu tenho aqui foram box. Mas box não entra nessa coisa, é um livro fechado. Então eu tava olhando até pra saber qual livro eu colocaria. E tem um livro que eu vou pegar aqui pra vocês. Ele eu comprei na pré-venda e ele foi caro. Foi caro, mas valeu cada centavo. Que é A Dança da Floresta, de Juliette Marillier. E aí, como eu comprei na pré-venda, eu ganhei essa jacket. Porque a capa original do livro, né, é essa aqui. Que é a capa que todo mundo compra na Amazon. Eu comprava na falecida editora Wish, porque ela não existe mais. É uma editora independente que foi comprada pela Darkside. E hoje em dia, infelizmente, as publicações da Wish dentro da Darkside não me chamam a atenção mais. Porque antes eles tinham uma pegada de fantasia, coisas antigas, romances que ainda não foram publicados aqui. De vez em quando eles publicam alguma coisa nessa linha, porque todo o restante virou Darkside mesmo. Então eu fiquei muito triste por essa aquisição. Eu entendi que era uma forma da editora Wish não morrer, mas eu acho que ela perdeu muito do que ela é, sabe? É muito triste quando isso acontece. Mas aí esse livro, ele tem todo um trabalhado. Ele é todo trabalhado. Tem ilustrações muito bonitas. Teve várias coisas de pré-venda. Eu acho que eu paguei... eu com certeza paguei mais de 100 reais. Mas eu não lembro se foi 130, se foi 150. Mas eu paguei com gosto, porque eu queria muito ter esse livro. E eu achei ele uma obra-prima. Então, de livro único aqui, esse com certeza é o mais caro da minha estante. Mas hoje não tá mais o valor que eu paguei na pré-venda, né? Você consegue bem mais barato na Amazon. 6. Você compra livros usados em sebo? Com certeza, com certeza. Assim, eu não frequento tanto sebo, mas eu normalmente junto vários livros que eu quero ou me desfazer ou trocar. Mangás, inclusive. Coleções de mangá que eu já li e eu percebi que, eu não gostei tanto assim, eu não quero manter como coleção. Aí eu junto eles tudo, faço, tipo, um monte de sacola de livro e aí eu vou no sebo. E aí eu ao invés de trocar, a gente meio que vende no sebo. Tem um sebo grande na Asa Norte aqui, em Brasília. E aí eles avaliam e de 8 reais, 9 reais, pela quantidade que eu levo de uma vez, eu acabo tirando um bom valor. E aí eu consigo dar uma olhada no sebo também e comprar alguma coisa. Mas eu já comprei muita coisa no sebo, principalmente volumes que eu não consigo achar em outro lugar. Comprei vários volumes daquela série do Samurai X que eu li de mangá no sebo, porque eu não achava em lugar nenhum, mas no sebo tinha. Aí eu reservei, fui lá e comprei. Então esses sebos grandes, eles são muito bons por isso. Mas eu sempre, quando eu acho um sebinho pequeno, eu entro e dou uma olhada. Então eu não tenho nenhum preconceito de comprar pelo sebo. Pelo contrário, eu gosto muito de frequentar e gosto muito de dar uma olhada nas estantes do dia. 7. Qual é a sua livraria física favorita? Gente, eu vou ser muito sincera. A minha favorita da vida era a Saraiva, mas a Saraiva morreu. Então, inclusive, tinha uma Saraiva muito perto do meu trabalho. E assim, eu tenho uma amiga lá no trabalho que a gente gosta muito de ler. Então, umas 2 vezes por semana a gente ia no nosso horário de almoço lá na Saraiva, dava uns rolê, comprava algumas coisas de papelaria, olhava os lançamentos, às vezes comprava alguma coisa, ou às vezes comprava alguma coisa no site da Saraiva e ia lá retirar. Então, assim, a minha favorita da vida sempre vai ser a Saraiva, mas ela não existe mais. Então, hoje, com as que ainda existem, é a leitura, que é a que eu tenho mais acesso, eu consigo achar as coisas com facilidade. Inclusive, final de semana passado,
eu fiz uma grande compra de papelaria, coisas que eu tava precisando. Gravei tudo no vlog que vai sair, o vlog de final de ano, tá? Então vocês vão ver meu unboxing de papelaria. E assim, infelizmente é o que mais me atende no momento, é a leitura. Tem outras livrarias, tem a da Vila, tem a da Travessa e tem a Cultura aqui em Brasília. Só que elas ficam em locais mais longe, sabe, de mim, ou dos locais que eu frequento, então fica menos acessível pra mim. 8. Você tem um orçamento mensal para livros? Não, gente, eu não tenho. Deveria ter, talvez. Na época que eu tava muito empolgada a fazer coleção de muitos livros, eu comprava muito. E assim, eu usava cartão de crédito mesmo. Eu nunca parei pra calcular o quanto de dinheiro eu já gastei em livro. Prefiro nem pensar no assunto, a verdade é essa. Porque eu leio e eu penso, eu quero reter, ou eu quero, ou vou reler. Se eu vou reler, eu guardo, se não, eu passo pra frente. Então, já passei muito livro pra frente, muito. Então, já rodou muito livro nessa estante. Agora eu tenho essa outra, né, que pra me ajudar a visualizar as coisas que eu tenho. Hoje, meu foco em comprar livro físico é livro de coleção. Clássicos ou livros de séries que eu gosto e que eu vou reler, como os da Sarah J. Maas. E de outras escritoras que eu gosto, a série, por exemplo, eu tô fazendo da Anne de Green Gables. Então, esses livros de séries que eu vou ler e vou reler várias vezes, eu faço questão de comprar. Todo o restante eu tô focando em comprar em e-book. Eu leio no Kindle, se eu gostar demais, aí vou lá e compro físico. Se não, aí fica só no Kindle mesmo. A 9, marque alguém para responder. Eu vou marcar a minha amiga Amanda. Amanda Almeida, vou deixar aqui o canal dela marcado. Ela tem um canal bem eclético. Ela fala de livros, de leituras de clássicos, ela fala de organização, de bordado, de games, ela fala de muitas coisas diferentes. E o canal dela é muito legal, eu queria muito que vocês conhecessem. Então vou deixar aqui pra ela responder essa tag também, que eu tenho certeza que essa tag ela não respondeu. Então foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de responder, obrigada, Fabi, por ter me marcado. Uma grande amiga que eu fiz aqui no mundo também do YouTube, a gente se conheceu aqui no Instagram, né? A gente fez uma amizade muito bonita, a gente é amiga já, eu considero amiga de longa data já. Então, a gente sempre tá parceiras aí nas leituras, sempre trocando muitas indicações. A gente gosta de muitas coisas parecidas, né? Então, é bem legal quando a gente faz amizades bacanas. E a Fabi é uma dessas amizades que eu fiz nos últimos anos que eu gosto muito. Beijo, gente. Tchau. E até o próximo vídeo.